Marcos capítulo 12, a partir do versículo 1. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-se de uma sebe ou de um muro, construiu um lagar, aquele lugar onde os homens pisam na uva para extrair o suco, o vinho. Edificou uma torre, que era utilizada para vigia, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles os frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. 4. De novo, lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhes ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. 7. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos e matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. 12. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira essa parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Amém. Oremos. Senhor, por favor, Pai, nos ajuda a extrair a mais bela lição dessa história, Deus. Nos ajuda, Senhor, a sermos alimentados nessa noite pela Tua palavra, Senhor. Fortalece, anima a fé, a minha fé e a fé dos meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar e deixa a sua Bíblia aberta para a gente estudar juntos. Aqui é a terça-feira, nós ainda estamos na chamada Semana da Paixão. É terça-feira aqui. Na sexta-feira Jesus será crucificado. Então você se lembra, no domingo ele entrou em Jerusalém, na segunda-feira ele expulsou os cambistas do templo, na terça-feira ele começa a ensinar. Passamos também pela maldição da figueira e outros ensinamentos. E agora, no versículo 1, diz que Jesus começou a falar uma parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de uma comparação. Vou repetir: parábola é uma narrativa alegórica. Alegórica é como se fosse símbolo. Alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de uma comparação. Qual é o resumo dessa parábola? Jesus disse que um homem plantou uma vinha onde tem uva, que ele construiu um muro, uma torre de vigia e um lagar. Lagar é onde os homens ficam pisando ali com o pezão descalço para extrair ali o suco de uva, a uva. Pois bem, esse texto diz, essa parábola, que o dono da vinha arrendou essa vinha para uns lavradores. O que é arrendar?
ele como que se contratou algumas pessoas, uns homens, eles iam poder usufruir da vinha, certo? Viver ali, extrair algum fruto daquele lugar, mas a produção da vinha, o homem vinha na vinha. O homem não ficou bom, né? O homem mandaria os seus servos virem buscar os frutos. Era uma coisa comum, né? Era uma coisa comum da época. Jesus fala de um modo, usando os exemplos da época. Pois bem, ficou combinado assim: quando o dono da vinha mandou o primeiro servo, tomou-lhe uma surra, uma chapuletada, voltou machucado. Depois diz que ele mandou outro, dá-lhe sarrafo nele também, bateu nele, mandou outro. Você vê a paciência do dono da vinha, né? Mandou outro, mataram. Mandou outro, bateram. Até que um dia ele, vou mandar meu filho, quem sabe respeitam o meu filho. Mandou o filho, eles pegaram e pensaram assim: esse é o herdeiro, vamos matar o herdeiro, assim a vinha fica para a gente não precisa mais devolver. Quando viram o filho, bateram no filho, mataram o filho e jogaram o filho para fora da vinha. E Jesus olha para o seu povo e diz assim: o que você acha que o homem da vinha fará, o dono da vinha? Agora ele vai mandar um exército, vai arrebentar com esses caras e vai entregar a vinha para outros lavradores. E depois ele menciona aqui um Salmo 118, 22 a 23, que diz que a pedra angular, a principal pedra angular, os construtores rejeitaram. E o texto termina dizendo que eles entenderam que Jesus jogou essa parábola contra eles, os líderes que estavam ali ouvindo, sacerdotes, fariseus, doutores da lei, jogou contra eles, e os caras ficaram com raiva. Ou seja, eu ia cumprir a parábola, vamos matar esse cara. Só não matou porque eles ainda estavam com medo do povo, porque Jesus naquele momento ainda estava usufruindo de uma certa popularidade naquele momento. E aí acaba o texto. Vamos ao significado da parábola. O homem que plantou a vinha é Deus. Significa Deus, o Pai. A vinha simboliza Jerusalém ou Israel. Os lavradores significa os líderes de Israel, que eram designados para cuidar de Israel. Os frutos da vinha era aquilo que Deus desejava que fosse produzido em Israel, que é justiça, amor, paz e misericórdia, coisas que não estavam acontecendo. Os servos que eram enviados para a vinha, para recolher os frutos, eram os profetas. Por quê? Porque todas as vezes que Israel se desviava, Deus mandava profetas para alertar o povo e os líderes de que eles estavam seguindo um caminho ruim. Por exemplo, Elias para falar contra Acabe e Jezabel. Por exemplo, Isaías, que profetizou no ano da morte do rei Uzias e de Manassés e de outros reis. Ou Jeremias, ou Ezequiel, que profetizou já no tempo do exílio. Então, muitos dos profetas tomaram uma surra e muitos foram mortos. Por exemplo, a tradição diz que Isaías, Jeremias e Ezequiel foram assassinados. E o profeta mais importante de todos, o maior de todos, que foi João Batista, já tinha sido morto há poucas semanas, quando Jesus profere essa parábola. E o filho, quem é o filho? Jesus. Jesus é o filho da parábola que diz que Deus, ou o dono da vinha, enviou, quem sabe respeitasse, mas não aconteceu nada daquilo, eles mataram o filho. E os lavradores,
repetindo, são os líderes de Israel, tanto muitos dos que passaram, como aqueles que ali estavam. Pastor, a parábola se cumpriu? Entendemos que sim, é uma mistura de parábola com profecia. No ano de 70 depois de Cristo, os romanos invadiram Jerusalém, destruíram o templo, destruíram a cidade, e aquele templo nunca mais foi reconstruído. E para quem passou a vinha? A vinha agora pertence à Igreja Universal do nosso Senhor Jesus Cristo, que não está mais restrito a um único povo e nem a um único lugar geográfico. Então agora a vinha pertence à igreja, e Deus, o Pai, quer que a igreja produza os frutos que Israel não produziu outrora. Então você hoje faz parte da nova vinha de Deus. Então essa é a interpretação da parábola. A vinha não é mais Israel. Essa parábola é direcionada primeiramente contra os líderes de Israel. O próprio texto deixa claro que ela é voltada contra os líderes de Israel. Mas o que é que estava acontecendo em Israel? Por exemplo, se você for um leitor assíduo do Evangelho, você vai verificar que Israel passava um momento muito complicado de domínio, debaixo do domínio romano, muita miséria, muita pobreza, muita exploração. Você pode ver um resumo disso em Mateus 23, que diz, por exemplo, que os fariseus e os sacerdotes, eles não cumpriam aquilo que ensinavam, que eles atavam pesados fardos nas costas dos homens, mas que eles não queriam carregar nem com um dedo, que eles gostavam de ser aplaudidos pelos homens e ficavam dando prêmios, saudando uns pelos outros, que eles gostavam de ser saudados na praça, que eles invadiam, eles enganavam viúvas pobres e sob a desculpa de longas orações lhes tomavam o dinheiro, que eles fizeram do templo um covil de salteadores. Então, e que eles cumpriam a lei no seu sentido formal, dava o dízimo da hortelã, dava o dízimo da plantação, mas eles negligenciavam o amor, a justiça e a misericórdia, que era o principal da lei. Então essa parábola é voltada principalmente contra os líderes de Israel. Se a gente fosse fazer um paralelo hoje, essa parábola seria voltada talvez contra os líderes do Brasil. Por quê? Essa parábola é voltada contra aqueles homens que, ao invés de cuidarem do bem-estar geral da vinha, do bem-estar geral da população, eles usam do poder em benefício próprio. Então, a parábola hoje seria voltada contra os governantes, ou pelo menos alguns governantes do Brasil. Então, por exemplo, todas as vezes que um homem utilizar de um cargo de poder e de liderança para explorar as pessoas, ele está debaixo da condenação desta parábola aqui. Por exemplo, no Brasil, caso existam líderes que usam do poder do Estado para se enriquecerem ilicitamente, eles estão debaixo dessa parábola aqui, da condenação dessa parábola. Então, digamos assim, quando um governante, por exemplo, você tem no Brasil, o que acontece? Você tem uma cadeia de empresários muito poderosos. Eles financiam a campanha eleitoral de determinados políticos. Quando esses políticos entram no governo, eles facilitam para que esses empresários fechem contrato com o governo. E esse governo vai, superfatura e paga para esses empresários. E esses empresários vão e pagam para esses políticos. E é uma cadeia interminável de corrupção. Enquanto isso, o povo não tem saúde, os hospitais são caóticos, a educação é caótica,
a segurança é caótica, a previdência social é caótica para a maioria dos brasileiros, enquanto que os homens, seja do poder legislativo, executivo ou judiciário, vivem no luxo e o povo no lixo. Então, em rápidas palavras, uma parábola como essa seria voltada contra estes homens, não só pelo fato de existir corrupção, pois essa existe mesmo, seja no executivo, no legislativo ou no judiciário, quando o juiz vende uma sentença, por exemplo, vende uma sentença, ou então quando um cara do poder legislativo faz uma lei para beneficiar aquele que colocou ele ali, por exemplo, corrupção, mas por leis injustas também, leis injustas. Então no Brasil você tem homens, por exemplo, que tem uma tirada mensal de 40 mil reais, que tem muitas casas próprias, mas eles recebem um auxílio moradia, enquanto a maioria do povo brasileiro não tem casa própria. Homens que têm muitas roupas boas para vestir, mas eles recebem auxílio terno, auxílio paletó. Homens, por exemplo, que já têm uma biblioteca de livros, mas recebem auxílio livro, auxílio creche, auxílio lanche, e você nem sabe disso muitas vezes, porque no Brasil se desenvolveu essa concepção do homem não ser um servidor público, mas se servir do público em prol dos seus próprios interesses. É por isso que no Brasil nós vivemos uma condição econômica e social terrivelmente triste, porque os homens da parábola de Israel talvez possam ser comparados a muitos homens da parábola do Brasil. Essa é a situação do nosso país. Essa é a situação do nosso país. País que nunca deu um prêmio Nobel para nenhum tipo de formação acadêmica. Brasil, país das desigualdades sociais. Brasil, recorde de crimes. Brasil, recorde de miséria. Sempre temos números muito complexos em relação ao país. Esse é o país que nós vivemos e é motivo da nossa oração e também da nossa indignação enquanto cidadãos deste país. Se for verdade o que a palavra de Deus diz, e eu acredito que é, esses homens um dia serão condenados por isso que estão fazendo. Eles serão condenados, e se não se arrependerem nessa vida pelo mal que praticam contra a população brasileira, eles irão arder no fogo e nas chamas do inferno, porque eles condenam muitas pessoas por conta da sua negligência e por conta da sua corrupção a viverem um verdadeiro inferno na terra, certo? Então eu acredito que a palavra de Deus é verdade. Isaías, por exemplo, diz: ai daqueles que ajuntam terreno a terreno, casa a casa, até que sejam os únicos moradores da face da terra. Ai daqueles que não olham para o direito da viúva, para o direito dos órfãos. Ai daquele que explora o meu povo. Ai daqueles que redigem leis injustas. Então, uma parábola como essa hoje é voltada para homens assim, pastores. Naquela época em Israel, o líder político é o pastor, o rei é o sacerdote. Na época de Jesus você não tem a monarquia judaica, o líder é o sacerdote. Qual é o papel do sacerdote, do pastor? É ensinar a lei e viver de acordo com a lei. Quando ele distorce a lei e começa a utilizar a máquina religiosa para enriquecer a ele e a família dele, esse é um lobo devorador, esse não é o verdadeiro pastor, esse também cai debaixo da condenação. Ai dos pastores que apacentam a si próprios, não é assim que dizem os profetas? Ai dos pastores que apacentam a si próprios. Então uma parábola como essa é voltada contra líderes corruptos e pastores corruptos também. Essa é a situação da época de Jesus. E é por isso que quando alguém como Jesus se levanta e fala contra isso, eles batem, calam e matam, como fizeram com João Batista e como fizeram com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o ensino. Você percebe que a Bíblia ela é muito mais política do que a gente imaginava, né? Eu comentava esses dias, eu até escrevi numa rede social. Como você pega assim do capítulo 10, 11 para frente, você vê que é muito político.
É muito político tudo isso que está acontecendo aqui. E Jesus vai ser morto do ponto de vista humano, porque ele denunciou esses homens na frente de todos. Ele os humilhou publicamente. Eles ficaram com raiva, foram lá e mataram ele, sem saber que estavam cumprindo um plano eterno de Deus para nos salvar. Pois bem, aí você diz assim: pastor, eu não sou governante, eu não sou pastor, tu que está danado aí na frente, então essa parábola não é voltada para mim. Não, engano seu, ela é, porque agora eu vou te falar do que ela é voltada para você. Então se segura aí na cadeira. Pois bem, essa parábola, ela ensina uma doutrina chamada mordomia cristã. Mordomia é que eu posso ficar assim na mordomia? Não, mordomia é que você é um mordomo das coisas que Deus te dá. Quem que é o dono da vinha? Jesus, é Deus. Ele deixou que outros homens cuidassem da vinha, mas a vinha era desses homens? Não, era de Deus. O Senhor diz que a terra toda pertence a Ele. Por isso que não pode existir um homem que se aposse da terra toda, porque pertence a Deus. A gente precisa entender a mordomia cristã. Para a gente entender, a gente precisa entender a diferença de posse e de propriedade. Por exemplo, o proprietário é o dono. Posse é a pessoa que está tomando conta, é o posseiro. Então, por exemplo, digamos que você tem uma chácara em algum lugar aqui do estado. Você tem a propriedade, mas você não está lá. Mas você deixa uma pessoa lá para exercer a posse em seu nome. Nesse sentido, esse homem é o mordomo, é seu mordomo, porque você é o proprietário, ele é apenas o posseiro, ele está tomando conta. E um dia, você, proprietário, irá naquela chácara ver como é que a chácara está. Será que ela está bem cuidada, mal cuidada? E se tiver mal cuidada, você vai mandar o posseiro embora. O problema do Brasil é que talvez você sofra uma ação trabalhista depois. Pois bem, então cuidado quando você for deixar um posseiro numa chácarazinha, que ele pode te processar depois. Te aproveita agora e depois ele vai ainda te processa e leva tudo seu embora. Pois bem, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Que tudo que você é e tudo que você tem não pertence a você, pertence a Deus. Você só detém a posse. O que é, pastor? A primeira coisa que eu tenho, que eu só tenho a posse e a propriedade, é você mesmo. O seu corpo não pertence a você. O seu corpo pertence a Deus. Você só detém a posse. E um dia Ele vai tomar de volta o seu espírito e vai requerer de você aquilo que você fez dele. E era para você fazer aquilo que Ele mandou você fazer e não aquilo que você quis fazer. Por isso que no reino de Deus não vale a regra, isso não é indireta para nenhum movimento. Não vale a regra, meu corpo, minhas regras. No reino de Deus vale corpo de Deus, regras de Deus. É assim que funciona. O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. O seu corpo, você é, segundo as Escrituras, ou pelo menos segundo um entendimento das Escrituras, você é um ente físico, moral ou emocional e espiritual. Corpo, alma e espírito. Paulo diz que vocês e nós todos fomos comprados por preço. Então que nós temos que glorificar a Deus com o nosso corpo. Então você não pode fazer do seu corpo aquilo que você bem entender, porque ele não pertence a você. Você está apenas na posse do teu corpo, mas ele não te pertence.
Por isso que em Provérbios diz que o homem de bem faz bem a si mesmo, faz bem a si próprio, porque ninguém maltrata o seu próprio corpo, e ainda mais nós cristãos, sabendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então você tem um corpo e você precisa, é por isso que você não enche o seu corpo de droga, por isso que você não enche o seu corpo até mesmo de alimentos que não são drogas, mas que podem vir a fazer mal para você mesmo, porque o corpo não é seu, o corpo é de Deus, e você está apenas na posse. Você é alma, você tem emoções que Deus te deu, e você precisa cuidar bem dessas emoções também. Por isso que Deus diz, trabalha 6 dias e 1 você descansa, para cuidar bem do corpo, da sua alma, das suas emoções também. Por isso que você não se entrega à raiva, por isso que você não se entrega ao ressentimento, por isso que você não se entrega à ira, você não se entrega ao ódio, porque você também é um ente, também é alma, também é emoções, e você é espírito também. É o espírito, é a parte do seu ser que se relaciona com Deus. Com Deus. E todas as vezes que nós deixamos de nos relacionar com Deus, como foi bem dito aqui no início, e nós ficamos ansiosos, porque provavelmente nós vamos querer colocar alguma coisa no lugar de Deus, e aí isso não faz bem para a gente. Então, nós temos que aprender, você não é proprietário do seu ser, seu ser pertence ao Pai, a Deus, e um dia Ele irá requerer contas daquilo que nós fizemos com o nosso corpo, seja o bem ou seja o mal, porque se fosse nosso, Ele diria assim, não, você faz o que você quiser, a vida é sua, mas nosso Deus não é assim. Eu posso dizer isso para você, porque eu não sou dono do seu corpo, da sua... Em algum momento da minha vida e da minha história, na nossa relação, eu vou dizer, bom, a escolha é sua, irmão, a escolha é minha, e tal, e vamos seguir para frente. Mas Deus não faz isso, porque Ele é o proprietário. O seu espírito não vem de você mesmo, veio de Deus. Nós somos comprados por Cristo. Ainda que nós possamos ter ficado debaixo dos poderes de Satanás, e Satanás faz isso mesmo, ele arrebenta com a vida humana. Hoje nós somos comprados por Cristo, pelo seu sangue, por isso que o nosso corpo pertence a Ele. E o Senhor um dia Ele irá nos chamar e perguntar, Carlos, Andréia, Wellington, Emerson, o que você fez com o seu corpo que eu te dei? Com a sua alma e com o seu espírito? E Ele vai cobrar, Ele vai requerer isso de nós. Pois bem, outro exemplo de coisas que não nos pertencem, nós temos apenas a posse, a nossa família, a nossa casa. A sua esposa não pertence a você, em primeiro lugar. O seu marido não pertence a você. Os filhos, o salmista bem diz que são herança de Deus, não pertencem a nós. Então o modo pelo qual nós tratamos a nossa família será um dia requerida por Deus. E o ente, a personalidade, a pessoa que mais vai ser cobrada em relação à família é o pai de família, é o homem, porque a mulher é auxiliadora. Quem puder aceitar isso, que aceite. Nos tempos de hoje é difícil, mas quem puder aceitar isso, que aceite. Quando Eva e Adão pecaram, Deus chamou Adão para conversar, certo? Toda vez que tinha um enguiço entre Abraão e Sara, Deus chama Abraão. O homem, ele é o responsável, é o ente responsável pela provisão, pela educação e pela espiritualidade da família. Provisão, educação e espiritualidade da família. E quando o homem está realizando essas coisas do modo como Deus determinou que realizasse, resistir ao homem assim é resistir ao próprio Deus, porque ele está fazendo algo por procuração do próprio Deus. Primeiro, o homem é provedor, ele é o provedor material do lar. Nos nossos tempos que nós vivemos, não há nada de errado em a mulher ajudar o homem. Eventualmente pode até ganhar mais do que o homem,
não tem problema. Mas a mulher precisa sentir no homem que ele faz o seu melhor para ser o provedor do lar. Senão ela não respeita um homem que não fizer isso, não é um banana. Esse é um banana, eu casei com um banana, com uma lesma, com um molenga. Não pode ser assim, o homem é um provedor do lar. Se vira nos 30, dá um jeito. Peça a Deus, ajuda. Você é o provedor do lar, man. Guy, tu és o provedor do lar, não tem jeito, é contigo, tu não é homem, tu não quis uma família, não quis uma mulher, pois bem, seja o provedor do lar. Ah, minha mulher precisa ajudar, não tem problema, eu estou torcendo para o André ganhar mais que eu, se eu posso me dedicar só ao ministério. Ao mistério, glória a Jesus, aleluia. Posso ouvir um amém? Ela não fez amém. Papel do homem. Mas não é o suficiente. O homem é o responsável pela educação da família. O responsável pela educação da família não é a mulher. Não é. Hoje, quando elas precisam fazer, elas fazem muito bem na medida de suas possibilidades, mas não é a mulher. Naturalmente, o homem é fisicamente mais forte, a voz mais impositiva, mais grossa, assusta mais a criança. Uma vez nunca me esqueço do exemplo, minha tia dando um monte de bronca no meu primo, dando uma lá eu falei, ouve sua tia, na hora ele já se borrou. E mal tinha saído da adolescência. Então, a educação da família depende do homem. O homem é o responsável. Claro que os filhos têm liberdade, óbvio, tem livre-arbítrio, mas não é possível que um baita de um nanico tenha poder sobre a vida de um homem, que ele ultrapasse limites que um homem colocou. A educação da família pertence ao homem. Hoje se entende ao homem, estou colocando a provisão aqui, a educação pertence então à mulher. Não! O homem é o paradigma do limite, a mulher é o paradigma do acolhimento. São coisas diferentes. E na ausência do homem é muito complicado. Na ausência do homem, a probabilidade, não digo que isso vá sempre acontecer. E mulher, não tome essa rédea da mão do seu esposo. Não tome essa rédea, senão você vai criar um problema para a sua vida. Ah, meu marido é um banana, eu tenho que dar a frente. Não tome a frente dele. Cutuca esse nosso filho aí. Manda ele fazer o papel. Senão você vai arrumar um problema. Você vai arrumar um problema para a sua vida. Não tome esse papel dele. Pois bem, quando a ausência do homem é complicado. Porque o filho, o homem, ele vai tender a marginalidade, ele vai tender a promiscuidade, um homem ausente. Eu tenho um amigo que trabalha no setor responsável pelos processos que cuidam de crimes envolvendo menores, e todo o processo assim tem um laudo psicológico, e quase 100% dos casos não existe um pai na família que delimite a esse moleque. Praticamente 100%, não teve um pai que desse limite. Daqui você não passa, respeita a tua mãe, baixa a bola aí, obedeça. Não tem. Então o filho menino, ele tende a zoeira, bagunça, promiscuidade, porque ele não encontra um, ele vai procurar ser imitador de alguém de fora, e ele vai procurar uma personalidade forte. Por isso que os meninos dos nossos bairros, eles vão se espelhar em quem? Em quem tem uma personalidade forte, que geralmente são os bandidos, que passam uma certa sensação de segurança, porque eles têm bens, porque eles têm mulheres, porque eles têm status na quebrada, e aí ele vai copiar ele, porque ele não tem uma figura masculina dentro de casa. Não estou dizendo que em 100% dos casos não vai dar problema,
mas de modo geral, com a presença de um homem no lar, isso é mais difícil de acontecer. Isso é mais difícil de acontecer. E o que acontece com as meninas? Para a mulher, a figura do homem é fundamental, porque se ela não tiver um pai dentro da casa dela, a probabilidade é que ela vá procurar uma referência masculina fora. Aí com 12, 13, 14 anos ela já está cheia de namorado, cheia de filho, porque ela não teve um homem que dissesse: não, para minha filha, eu te amo. Ela não teve um homem que a tratasse com tanto carinho e respeito, para que ela tivesse um parâmetro. Eu trato minha filha com respeito, para que quando ela escolha um homem, ela escolha um homem melhor do que eu. Tem que ser melhor do que eu. Não pode se contentar com pouco, tem que ser melhor do que eu. Então, enche o bairro de filhos, de pais diferentes, que vão reproduzir a mesma coisa, porque a sociedade não tem um pai. O Brasil precisa de um pai, as famílias precisam de um pai, a sociedade, os bairros precisam de homens que cumpram o seu papel. Eu não estou relegando a mulher aqui a um papel de falta de importância, muito pelo contrário. Eu só posso estar aqui, eu falo isso não é poesia, não é parábola, eu só posso estar aqui, nessa pequena congregação, fazendo o que eu faço, porque a Andréia está do meu lado, senão eu não conseguiria. E admiro quem consegue fazer essas coisas, mesmo sem receber tanto apoio como eu recebo. Mas na ausência do papel educacional do pai, eu tentei procurar, eu não sei se existe um pior tipo de ser para a humanidade do que um homem que constrói uma família, põe um filho no mundo e deixa a sua casa. É um canalha. É um canalha. É um canalha. Porque não está cumprindo o papel que Deus lhe deu. Então, provisão, educação e espiritualidade. Vivemos hoje também essa situação. Quem é mais espiritual da casa é a mulher. Te pergunto, Jesus era homem ou era mulher? Jesus era homem ou era mulher? Os mais espirituais têm que ser os homens. Ponto. Quem tem que dominar mais a palavra são os homens. Ponto. Se dentro da casa eu tenho uma referência de um homem que não ora, que não abre a sua Bíblia, que não ora com a família, as mulheres fazem muito bem esse papel, mas não é o ideal, porque Deus é o cabeça de Cristo, e Cristo é o cabeça de quem? Do homem. E o homem é o cabeça da mulher. Quem puder aceitar isso, que aceite. Dane-se. Eu não aceito, a sociedade não é assim. Dane-se, você que não aceita, vá viver então do jeito que você quer. Mas segundo a Escritura Sagrada é assim. Quem tem que ser o mais espiritual é o homem. Quem tem que se sacrificar mais é o homem. Quem tem que orar mais é o homem. Quem tem que interceder mais é o homem. Quem tem que abrir mais a palavra e pregar é o homem. Banana. O homem que não assume esse papel é um banana. Desonra a sua masculinidade. Desonra a sua masculinidade. As mulheres, quando fazem muito bem, mas é um papel que Deus incumbiu aos homens, irmãos. E quando os homens não exercem esse papel, a sociedade padece, e padece feio. Como está padecendo? Vocês podem ver. Eu estou falando algo que você não pode comprovar? A vida me deu uma rasteira e tal, eu não tive um pai. Deus é o seu pai. Deus é o seu pai. Eu também não tive. Eu não sei onde está meu pai, se está vivo, se está morto. Deus é o meu pai. Deus é o seu pai. Agora Ele é o seu modelo, e Jesus Cristo é o modelo de homem perfeito para mim e para você. Deus é o nosso pai. Jesus é o nosso pai. As pessoas têm liberdade, mas se hoje meu filho está fazendo escolhas complicadas, caminhos complicados, pondere
Pondere que talvez você tenha errado. Pondere nessa possibilidade. Nossos filhos têm livre-arbítrio para fazer o que quiser, óbvio. Os filhos de Samuel eram os facínoras do profeta Samuel. Mas pondere, porque como regra geral a Bíblia diz: eduque o seu filho desde criança no caminho que deve andar, e quando crescer, dele não se desviará. Não é assim que diz? Ou é mentira? Exceções acontecem, mas a exceção está virando a regra. Não pode virar a regra. Você é o mordomo do seu lar. Você detém a posse, mas não a propriedade. E um dia Deus vai chamar você, vai me chamar, vai chamar o André, vai chamar o Donato, vai chamar o Hélito, vai chamar o Hermes, vai perguntar: e aí? Deus vai responsabilizar cada um da família, como fez com Adão, com Eva, com Sara. Mas Ele vai chamar a gente para ter uma conversa. E aí, o que você fez da sua família? O que você estava fazendo na hora de orar? Na hora que seus filhos estavam tomando decisões erradas? O que é que você estava fazendo naquela hora que era para você ter dado uma bronca? A hora que era para você estar ali dedicando a melhorar a situação da sua família? Onde é que você estava? E Ele vai cobrar essas coisas de nós. Pois bem, irmãos, essa é a doutrina da mordomia cristã. Tudo que veio à sua mão foi Deus que te deu, e Ele vai requerer contas daquilo que Ele te deu. O seu emprego não é seu, sua família não é sua, seu corpo não é seu, o dom que Deus te deu também não é seu, não pertence a você. Ele vai tomar de volta, e Ele vai perguntar: o que você fez com o dom que eu te dei? O que você fez com o dinheiro que eu coloquei na sua mão? Não te pertence, é meu. O que você vai fazer com o carro que eu te dei, com a casa que eu te dei, com a igreja que eu te dei? Não é seu, é meu. E um dia o dono da vinha irá voltar para perguntar: o que é que você fez com aquilo que eu te dei? O que é que você fez? Para todos nós, homens e mulheres, jovens e velhos, Ele vai perguntar. É assim que é. E naquele dia nós vamos poder mostrar para Ele: olha, o Senhor me deu 2 talentos, multipliquei, virou 4, me deu 5, virou 10, me deu 1, enterrei. O Senhor é assim, Ele dá tudo que for necessário, Ele coloca à disposição, mas um dia Ele vai cobrar. O que é que você fez com isso? Sua vida não te pertence, seus filhos também não te pertencem. Você está na posse, mas você não tem a propriedade. E um dia o dono da vinha vai perguntar: o que é que nós fizemos com aquilo que Ele nos deu? Amém? Graças a Deus.